contentamento, quietude e esperança no Senhor. Contentamento, quietude e esperança no Senhor é o tema do sermão dessa noite. O consumismo desenfreado é uma característica marcante da sociedade moderna. John Sitteman chama o consumismo de um dos dentes do lobo, que é Satanás, em suas multiformas de tentar a igreja de Cristo nosso Senhor. E o consumismo nada mais é do que uma busca incessante por bens materiais ou coisas e o desejo de adquirir sempre mais. Isso tornou normativo em nossa cultura. Pessoas conduzidas pelo consumismo estão cada vez mais endividadas, sem crédito, sem um nome, com o nome sujo, simplesmente porque não conseguem controlar os seus impulsos por querer sempre mais. Esse comportamento, no entanto, traz sérios riscos para o bem-estar social e emocional daqueles que são levados pelo consumismo e, consequentemente, também traz prejuízos graves para a saúde mental das pessoas. A pressão para consumir sempre mais, muitas vezes motivadas por uma busca por um status social, por uma felicidade temporal ou por uma validação social, pode gerar um ciclo vicioso de insatisfação que impulsiona a pessoa a cada vez mais procurar em coisas aquilo que somente Deus pode dar. Quando o valor de uma pessoa passa a ser medido pelo que ela possui e não pelo que ela é, surgem sentimentos de inadequação. Comparações constantes começam a ser feitas entre um e outro, entre ela mesma e os seus parentes ou vizinhos ou pessoas próximas a si. Isso gera uma incapacidade de alcançar o ideal que as suas condições se torna inatingível, sem sucesso. E esse ciclo de desejo, frustração, é frequentemente ligado a crises de ansiedade. A sensação de nunca ter o suficiente ou de nunca conseguir acompanhar o ritmo do consumo do vizinho, do consumo do parente, do consumo do amigo, pode desencadear um estado constante de inquietação, estresse e insegurança. Por isso, é crucial refletirmos sobre os perigos do consumismo desenfreado e como ele contribui para o aumento dos casos de ansiedade em nossa sociedade. A busca incessante por mais pode nos afastar de uma vida tranquila, de uma vida equilibrada e satisfatória, e nos leva a uma espiral de preocupações, de insatisfações que ameaçam tanto a nossa paz quanto a nossa saúde mental. Seguindo nessa mesma linha de pensamento, hoje, inúmeras pessoas, motivadas pela avareza, pela ganância de seus corações insaciáveis, estão se viciando em jogos de azar. Antigamente, eram os bingos, caça-níqueis, casa de apostas. Hoje, está a um clique dos nossos dedos. Jogos de apostas online, como o Tigrinho, têm destruído vidas, têm destruído famílias, tem acabado com lares. Em Provérbios 25, 15, 27 diz: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Só no Brasil, segundo os estudos do economista Eduardo Moreira, 7 milhões de pessoas estão endividadas por causa de jogos online. 7 milhões de pessoas estão endividadas por causa de jogos online. 2 a cada 3 apostadores afirmam já terem deixado de comprar alimento básico como o arroz para a sua casa, porque tinham gastado todo o dinheiro em jogos. Nesses últimos anos, o Brasil empobreceu. O país ficou ainda mais pobre, porque já perdemos cerca de 24 bilhões de reais para jogos de apostas online. Esse estudo afirma também que 80% das pessoas
que se dizem viciadas em jogos online, em jogos de apostas, já pensaram sequer uma vez em suicídio. E há uma grande parcela da população cometendo suicídio por causa de dívidas em jogos, segundo dados do pastor Rafael Flório. Ávidos por dinheiro, o vício vai dominando e consumindo tudo que ela possui, até consumir a sua própria vida. O problema é único: o amor ao dinheiro fácil, o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Tanto o consumismo quanto a avareza pela satisfação de obter dinheiro fácil, dinheiro rápido, sem o esforço do trabalho duro, são indicativos que apontam para o fato de que não estamos buscando contentamento em Deus, e sim nas coisas deste mundo. Fato é que tais coisas jamais, em circunstância alguma, trarão a paz e a tranquilidade, o contentamento e a satisfação que tanto o nosso coração almeja e que apenas Cristo Jesus pode nos dar. Quando olhamos para o Salmo 131, nós aprendemos o significado do que é ter paz e contentamento em Deus. Este salmo revela a alma de alguém que de fato aprendeu a confiar e aprendeu a descansar no Senhor. Este salmo, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, faz parte de um conjunto de salmos denominado cânticos de romagem, ou cânticos de degraus ou de subida, que eram salmos entoados pelo povo de Israel quando eles faziam as suas peregrinações, saindo de suas casas, de suas cidades e encaminhando-se para Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, para exaltarem o nome do Senhor no templo em Jerusalém. Este salmo foi composto por um grande rei e um grande salmista, o maior de todos os salmistas, o rei Davi. E ele expressa o sentimento de alguém que já enfrentou o gigante, alguém que já enfrentou a perseguição do rei Saul e do seu exército, alguém que pecou contra o Senhor e vivenciou a amargura do pecado em seu coração quando cometeu o adultério com Batseba, quando colocou o seu esposo à frente de batalha para ser morto. Alguém que experimentou também o sofrimento do pecado e a destruição do seu povo por se gabar do seu poderoso e forte exército ao levantar o censo contra a vontade do Senhor, mas que agora tem a sua alma quieta em Deus, que agora em Deus encontrara o perdão e o descanso que tanto a sua alma ansiava. E este salmo nos leva a entender também que nós, pecadores tais como Davi, também podemos encontrar em Deus paz, contentamento, refúgio e segurança na pessoa de Cristo Jesus. A verdade que salta desse texto, meus irmãos, o Salmo 131, é que somente em Cristo nós encontramos contentamento, paz e esperança. Somente em Cristo, não há outro lugar. Somente em Cristo nós encontramos contentamento, paz e esperança. E a primeira verdade, ou o primeiro passo para encontrarmos esse contentamento, essa paz e essa esperança, é que devemos andar com humildade diante do Senhor. Andar em humildade diante do Senhor. Acompanhe a leitura do versículo 1 deste salmo. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui o salmista confessa que se libertou de dois pecados que são abomináveis ao Senhor, pecados que o Senhor não pode tolerar diante da sua suprema santidade: a soberba do coração e o olhar altivo ou o orgulho. A soberba está relacionada com aquele que exalta a si mesmo, que se enxerga como superior aos seus irmãos. É o contrário daquilo que Paulo ensina aos Filipenses, onde somos recomendados a não fazer nada por partidarismo ou vanglória,
Antes, com humildade, considerar cada um os outros superiores a nós mesmos. Essa é a recomendação de Paulo. Cada um deve considerar o seu próximo superior a si mesmo, não ter um coração soberbo, não exaltar a si mesmo diante do seu semelhante. Outro pecado semelhante a esse, o qual o salmista Davi afirma ter se libertado, é o olhar altivo, é o olhar do soberbo, é o olhar do orgulhoso, é aquela pessoa que te olha de cima para baixo, como se você fosse inferior. Contextualizando para a nossa cultura, é aquela pessoa que tem o nariz empinado, que se acha melhor que os outros, que acha por ter alcançado algum status ou posição social, ou ter uma boa quantia de dinheiro em sua conta, ela é superior aos demais. O olhar altivo, Deus abomina o olhar altivo. Deus não tolera o arrogante, Deus não tolera o soberbo. Para esses, o Senhor afirma no Salmo 101, versículo 5: o que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Deus não suporta o que tem o olhar altivo. Deus não suporta aquele que tem o coração soberbo. Em Provérbios 21:4 nós lemos: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Olhar altivo, coração soberbo é pecado contra Deus. Não é apenas uma característica de alguém que se acha superior aos outros, mas é uma rebeldia contra a santidade de Deus. E há inúmeros textos que mostram o quanto Deus abomina tanto o olhar altivo quanto o coração soberbo. Em Provérbios, você tem uma riqueza de orientações a respeito disso. Provérbios 16:5 diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Já conversou com uma pessoa arrogante? Já teve algum dedo de prosa com uma pessoa que se acha superior ou melhor do que os outros? É terrível a companhia dessa pessoa. Se você fala: olha, eu adquiri algo, o meu é o melhor, olha, eu aprendi a fazer isso dessa forma, não, o jeito que eu faço é melhor que o seu. Tudo da pessoa é superior, o dela sempre é o melhor, ela sempre é a mais esperta, é a que faz bons negócios. Conviver com uma pessoa assim é terrível, é muito difícil. A pessoa sempre acha que é superior, que tem a vantagem, que é melhor em tudo aquilo que faz, e você está abaixo de qualquer comparação com ela. Mas a triste notícia para essa pessoa é que a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Em Provérbios 28:23 nós vemos que a soberba do homem o abaterá, é a causa do seu próprio abatimento, mas o humilde de espírito obterá honra. O humilde de espírito obterá honra diante de Deus, mas a própria soberba do homem o abaterá, será o motivo do seu fracasso. Quando olhamos para o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, nós vemos que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, Ele não tolera na sua presença, mas esse mesmo Deus que resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes, Ele concede graça aos humildes. O que fica evidente, meus irmãos, nessa declaração inicial do salmista Davi e nos inúmeros textos que nós acabamos de ver, é que uma vida de contentamento em Deus começa com humildade, começa humilhando-se diante dEle. Se você quer encontrar paz ao seu coração, se você quer encontrar contentamento verdadeiro em seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer é despojar-se de um coração soberbo, de olhar altivo, e revestir-se de humildade. É por isso que Jesus diz que os verdadeiramente felizes, aqueles que são verdadeiramente felizes, aqueles que são bem-aventurados, e essa é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte que Jesus profere lá em Mateus capítulo 5, são dos humildes de espírito. Ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Então, uma vida de contentamento começa com humildade de espírito. O salmista Davi afirma que não é soberbo o seu coração, não é altivo o seu olhar, mas ele afirma também que não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele. O salmista aprendeu a contentar-se com o que tem, aprendeu a contentar-se com o seu soldo. Recentemente eu vi uma reportagem de uma menina com 16, 17 anos, que estava xingando, dando chilique, como uma criança mimada pequena. Deitou no chão e esperneou porque a mãe não deu um iPhone para ela. A mãe deu um outro celular que não era o iPhone que ela queria, ou não era da geração que ela queria. E ela saiu esperneando, batendo o pé, chorando, xingando a mãe, exigindo que a mãe desse para ela o iPhone de última geração. É isso que acontece. As pessoas não estão contentes com aquilo que têm, com aquilo que Deus pode dar, com aquilo que Deus deu para ela, para o seu sustento. E de fato, meus irmãos, a falta de contentamento produz uma alma inquieta. O salmista aqui não anda à procura de grandes coisas. Ele não quer coisas maravilhosas demais para ele. Ele vive bem com aquilo que Deus lhe proporcionou. O seu coração não é motivado por ganância e desejo de querer sempre mais, de querer sempre o melhor. Ele aprendeu o significado do que é contentamento em Cristo. Contentamento, meus irmãos, é uma bênção de Deus. Contentamento é ter um espírito humilde. Significa ser grato a Deus por aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que Ele tem nos dado. Mesmo quando o que Ele tem nos dado aos olhos humanos parece pouco ou parece simples, é na simplicidade, no pouco que você encontra contentamento em Deus, não na abundância de bens materiais. Isso nos basta, a graça de Deus nos basta, o seu amor nos sustenta e nos faz contente diante dEle. É esse contentamento que Paulo expressa quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 11 a 13. Tanto Davi quanto Paulo aprenderam o significado do que é contentamento em Deus. E ele escreve assim aos Filipenses: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele termina afirmando: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é contentamento. Contentamento é você sentir a paz de Deus e a satisfação em Deus, tanto na abundância de bens quanto na escassez. É você estar contente como Paulo em toda e qualquer situação, em quaisquer circunstâncias. As pessoas que não aprenderam o significado do que é contentamento vivem sempre insatisfeitas. São infelizes, invejosas, porque estão sempre comparando aquilo que possuem com aquilo que o outro possui e nunca conseguem encontrar paz e contentamento. São pessoas movidas pela avareza, pelo amor ao dinheiro, são pessoas endividadas pelo desejo de consumir sempre mais. E se você tem vivido assim, uma vida de inquietude, você nunca encontrará paz. É necessário confessar os seus pecados, arrepender-se e preencher o seu coração com aquilo que somente o Senhor pode te dar: a paz e o contentamento que excede todo o entendimento. Essa paz você não vai encontrar mesmo quando a sua conta tiver mais de 100 mil reais, porque essa paz, meus irmãos, é um dom, é uma graça de Deus, é um contentamento que nos faz felizes. Contentamento é estar contente com aquilo que Deus tem nos dado. A nossa oração e o nosso desejo não deve ser para que Ele nos dê bens e materiais e riquezas neste mundo, a fim de saciar o desejo do nosso coração pecaminoso. Lá em Tiago, nós lemos que pedis, pedis e não recebeis,
porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Antes, a nossa oração a Deus, a nossa petição ao Senhor, deve ser conforme as palavras de Provérbios 30, versos 7 a 9, onde ele diz: 2 coisas eu te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, cheio de bens materiais, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido com a falta de tudo, venha a furtar e profane o nome de Deus. Contentamento, aquilo que é necessário. E Deus sabe aquilo que é necessário, aquilo que precisamos, aquilo que Ele tem preparado para nós. Portanto, vimos que uma vida de contentamento começa despojando-nos da soberba de coração e do olhar altivo, e por sua vez nos revestindo de um caráter humilde, não desejando as coisas deste mundo, coisas maravilhosas ou grandiosas. E é só assim que encontraremos com o espírito humilde o verdadeiro contentamento e a paz na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a segunda verdade que eu quero que você guarde em seu coração é que a tranquilidade e a quietude depende de uma alma confiante em Cristo. Tranquilidade e quietude depende de uma alma confiante e totalmente dependente de Cristo. Acompanhe o verso 2. Pelo contrário, ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí ele continua no verso 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Nós vimos que aquele que busca contentamento em coisas materiais nunca alcançará um espírito de tranquilidade e quietude. Ela sempre estará insatisfeita, inquieta e desassossegada. Diferente daquele que é revestido de um caráter de humildade, que não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para si, mas que aprendeu o que é estar contente em toda e qualquer situação. Esse sim encontrará paz, tranquilidade e quietude em Cristo Jesus. Certa vez teve um concurso de pintura entre alguns artistas que se inscreveram para esse concurso. E o concurso garantiria a vitória para quem representasse melhor em tela, no quadro, o significado da palavra paz. Significado da palavra paz. Muitos fizeram belíssimas paisagens. Paisagens do campo com o céu azul, com a grama verde, com montanhas e mata exuberantes e animais belíssimos. Alguns representaram a paz na calmaria de um lago tranquilo, azul, diante de um céu claro do dia. Outros expressaram a paz pintando uma bela flor. Mas o quadro vencedor não foi nenhum desses. O quadro vencedor era representado por um mar bravio, por tempestade, o céu cinza, ondas gigantescas, o céu nublado, o mar revolto, agitado por uma terrível tempestade. Esse foi o quadro vencedor. E aí nos perguntamos, como é que esse quadro, representando uma terrível tempestade, uma forte chuva, ondas gigantescas de um mar inquieto, pôde ganhar o concurso que tinha como proposta representar a paz em tela? No canto dessa pintura tinha uma encosta, um alto de uma colina, e o mar revolto, ele não conseguia atingir o topo dessa encosta, onde o mar encontrava-se no continente. E no esconderijo dessa encosta, no cume desse monte, havia uma rocha escarpada, um abrigo, e lá, naquele abrigo, um ninho de pássaro. E uma ave, cobrindo seus filhotes, dormia com eles tranquilamente. Dormia tranquilamente, repousava. No meio daquela turbulenta tempestade, aquela ave com seus filhotes repousava tranquilamente. E esse foi o quadro que venceu por conta do significado da paz. Não eram as ondas bravias,
mas era aquela ave que no abrigo conseguia encontrar paz em meio à tempestade. Assim é também em nossas vidas, irmãos. Haverá momentos em que nos veremos em meio a turbulentas e terríveis tempestades, mas encontraremos paz, abrigados, tal como essa ave, na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nessa rocha nós poderemos nos deitar e repousar tranquilamente, sabedores de que estamos seguros em meio à tempestade e que tal tempestade não nos atingirá. A figura que Davi usa como comparação aqui de paz, de tranquilidade, é de uma criança. É um bebê, mas não um bebê tão novo, porque esse bebê já foi desmamado. Olha para Fátima, olha para Heloíse, dormindo, tranquila. Olha para o Felipe, no colo do Ricardo. Essa paz que o salmista está representando aqui, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, o salmista diz: assim é a minha alma para comigo. Uma criança que as necessidades básicas, fundamentais foram supridas, ela está limpinha, foi trocada, ela está alimentada, ela está saciada, ela não tem cólica, ela não tem dor, e ela dorme tranquila nos braços de sua mãe. Dorme e repousa tranquilamente. Essa imagem, essa comparação que o salmista traz para refletir a calma e o sossego da sua alma. Ele diz: tal como essa criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim também é a minha alma para comigo. Será que podemos dizer que temos uma alma quieta, tranquila, como a de Davi? Uma alma que está plenamente satisfeita em Deus e aquilo que Ele tem nos dado? Entendam, livrar-se de dívidas não vai trazer quietude à sua alma. Não significa, meus irmãos, que Davi não tinha problemas nenhum aqui. Davi enfrentou problemas durante toda a sua vida. Desde quando ele era um rapazinho, enfrentando o gigante, enfrentando a perseguição de Saul, durante o seu reino com filhos criados dentro da sua própria casa, se rebelando, intentando contra ele, ele não teve paz ou ausência de problemas em nenhum momento da sua vida, mas ele expressa aqui um coração quieto, uma alma tranquila. Portanto, livrar-se de dívidas, conquistar um bem material, não vai trazer paz e tranquilidade ao seu coração. A paz, tranquilidade, somente Cristo pode te dar. E você só vai encontrar paz e tranquilidade quando você confessar os seus pecados ao Senhor. Quando você dizer a Cristo: eu sou pecador, eu pequei nisso e nisso e nisso. Aí sim, você vai sentir o perdão de Deus na pessoa de Cristo. Ao confessar os pecados de coração, ao arrepender-se da sua má conduta, dos seus maus pensamentos, das suas palavras e ações, você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento e ter a sensação e a certeza de que sua alma foi purificada, foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu fiz um curso de autoconfrontação da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, durante toda essa semana. E lá eu ouvi o relato de uma jovem que entrou em estado de depressão profunda, já não queria mais comer, não queria falar com ninguém, e ela foi cada vez mais perdendo a sua saúde a ponto de ficar internada em um hospital. E ninguém conseguia se comunicar com essa jovem, os enfermeiros não conseguiam criar vínculos, ela era apática, ela não respondia a nada que se falava com ela. Os médicos também não conseguiam fazer com que ela aderisse ao tratamento, que ela começasse a se alimentar, e a saúde dela foi ficando cada vez pior. E aí chamaram a capelã desse hospital, que é a Helenivação, uma referência de aconselhamento na nossa denominação presbiteriana. A Helenivação foi até o quarto dessa jovem e começou a conversar com ela. E tentou criar um diálogo e fazer com que ela se abrisse, mas ela mostrava a mesma apatia do que com as outras pessoas. Ela não se abriu e não esboçava reação nenhuma e nem respondia a nenhum comando ou diálogo de
aproximação que a helenivação tentou. A Helene, sem saber o que fazer, ela orou. Enquanto ela orava, ela sentiu Deus falando: olha, escreva esse texto no papel e entregue para ela. Ela pegou um pedacinho de papel, escreveu um texto bíblico curto e entregou para aquela jovem e saiu do quarto porque ela não podia fazer mais nada. Poucos dias depois, chamaram a helenivação e disse: o que você fez? Por quê? Essa jovem, ela é outra pessoa, ela está falando, ela está se alimentando, ela está se recuperando, ela está bem. O que você fez? Eu não fiz absolutamente nada, apenas o que Deus me pediu que fizesse. Eu escrevi num pedaço de papel, foi a única reação que essa jovem esboçou. Ela abriu a mão e pegou aquele papel e guardou, segurou na sua mão fechada. Eu apenas escrevi esse texto que Deus mandou que eu escrevesse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela jovem, ela estava deprimida, em estágio de depressão profunda, porque ela havia cometido um pecado. Ela plagiou, ela comprou um trabalho de conclusão do curso na internet, e a sua alma estava profundamente inquieta. O sentimento de culpa, de consciência de pecado e a falta de coragem de assumir o seu erro publicamente a levaram àquele estágio de depressão profunda. Mas quando ela leu esse texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ela sentiu uma profunda libertação. Ela confessou os pecados, ela se arrependeu dos pecados e ela experimentou o perdão e a paz que somente o sangue de Cristo pode nos dar. E aquilo renovou a sua alma, aquilo vivificou o seu espírito. Portanto, irmãos, nós só encontraremos paz e quietude, como o salmista Davi expressa aqui, quando confessarmos os nossos pecados a Deus. Quando tivermos a plena certeza de que Ele nos perdoa, de que a sua graça e misericórdia cobre multidão de pecados, aí sim poderemos dizer como o salmista: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como essa criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim também é a minha alma para comigo. Aprendemos até aqui que devemos ter em primeiro lugar um espírito de humildade e contentamento no Senhor. Em segundo lugar, que a paz e a tranquilidade só tem aquele que encontra contentamento e perdão em Cristo. Mas em terceiro lugar, que você precisa guardar em seu coração, é que a esperança inabalável do crente está somente com aqueles que confiam plenamente no Senhor. A segurança e a esperança inabalável do crente está somente com aqueles que confiam plenamente no Senhor. O versículo 3 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Agora, como ter esperança neste mundo caído? De fato, se olharmos para as relações sociais, para a esfera pública, para as pessoas que estão no seu trabalho, para o seu chefe, como eles tratam, ou se olharmos para a esfera particular, para a sociedade humana de modo geral, para a cultura como um todo, nós ficaremos totalmente decepcionados, inquietos, frustrados e desesperançosos. Sim, a doutrina da depravação total é real, e prova disso é o mundo caído no qual vivemos. Mas observem que a esperança do salmista não está no mundo, nem nas coisas que o mundo pode oferecer. A esperança do salmista está no Senhor. É por isso que, como um rei, ele aconselha o seu povo: espera, Israel, povo de Israel, espera, Israel, no Senhor. Agora, quando Israel deve esperar no Senhor? Desde agora e para sempre. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: onde ou em quem você tem depositado a sua esperança? Onde ou em quem você tem depositado a sua esperança? Existem pessoas que, por conta de inúmeros problemas externos, já perderam a esperança, já desistiram até da própria vida. Nós estamos no mês de setembro, primeiro dia
do mês de setembro. E no mês de setembro nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio. E o suicídio nada mais é do que a conclusão final de alguém que já perdeu a esperança diante de inúmeros ou quaisquer problemas. No mês passado, um jovem de 27 anos, que treinava jiu-jitsu comigo, atentou contra a sua própria vida. Ele morava no Promissão e foi encontrado morto no seu quarto, 2 dias depois, com uma superdose de insulina. Ele não era diabético, mas ele se auto-aplicou uma superdose de insulina, que o levou a baixíssima taxa do índice glicêmico, e então o levou a óbito. Um jovem de 27 anos cursando uma faculdade, mas que por não ter mais esperança, teve a sua vida ceifada aos 27 anos. E quantos já não pensaram em suicídio diante dos problemas da vida? Quando você se sentir assim, faça como Davi. Faça das palavras do Salmo 42, verso 5, as suas palavras. Converse com a sua alma e pergunte a ela: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Não permitam que a depressão, a falta de confiança em Deus sejam motivos para abater a sua alma. E quando sentir a sua alma abatida, lembre-se dessa passagem. Por quê? Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Espere em Deus e deposite nele a sua confiança. Sabem por quê? Porque quem confia plena e absolutamente no Senhor jamais será abalado. Ninguém é frustrado quando deposita a sua esperança no Senhor. Portanto, João, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, Guilherme, no Senhor, desde agora e para sempre. Jonathan, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Eu sei que isso não é costume da nossa igreja, mas vira por mão que está do seu lado. Chame pelo nome e diga: espere no Senhor, desde agora e para sempre. Devemos esperar no Senhor. Esperar no Senhor desde agora e para sempre. Portanto, meus irmãos, o caminho da humildade nos leva à paz de espírito. O caminho da humildade nos leva a uma alma tranquila e dependente. É uma evidência de uma fé madura. Uma alma tranquila e o caminho da humildade nos leva a uma esperança em Deus que deve ser constante, confiante nele em todas as circunstâncias. Se você está inquieto, se você está com a sua alma abatida, ouça esse convite de Cristo. Cristo diz para você nessa noite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você quer encontrar descanso para a sua alma, ouça esse convite de Cristo. Ele diz: vinde a mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Pergunte-se a si mesmo, avalie a si mesmo. Você está vivendo com humildade e confiança plena em Deus? Se não, por quê? Identifique os motivos, as causas pelas quais você não está vivendo uma vida tranquila diante do Senhor. E então, identificando, confesse a Deus os seus pecados, os teus temores, para que você possa experimentar essa paz e quietude que o salmista Davi expressa aqui no Salmo 131, descansando e esperando no Senhor em todas as situações. A música que as crianças cantaram pela manhã reflete bem o modo como podemos encontrar paz. Na história de Jó, em determinado momento da música, ela diz assim: tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Deus está no controle
da sua vida, guia o teu futuro, então confia, tudo vai terminar bem. Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, nós te adoramos, ó Pai, e bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é viva, ó Pai, e nos dá a certeza de que tudo vai terminar bem. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, afasta de nós, como afastou de Davi, o olhar soberbo e o coração altivo, para que possamos, ó Deus, com o espírito de humildade, nos achegar a Ti e encontrar, ó Deus, paz, quietude e esperança somente no Senhor. Não permita, ó Deus, que os inúmeros problemas da nossa vida roubem a nossa paz, mas que mesmo em meio às tempestades, possamos ser cheios da Tua presença e da paz que excede todo o entendimento. Vá ao encontro daqueles que estão aflitos, enfermos, temerosos, inquietos, ó Deus, diante das circunstâncias da vida, e derrame essa paz e tranquilidade que o salmista Davi expressa aqui em seu coração, no coração deles, para que eles possam, ó Deus, cheios da Tua presença, esperar em Ti, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, vamos nos preparar para